Vamos ver. De qualquer forma... pronto, foi. Vamos transmitir ao vivo aqui. Iniciado. Então, pessoal, boa tarde. São dia 4/5, aí no meio de uma confusão, estamos no meio aí, provavelmente, de uma CPI da Covid, mas o tema não é esse, né? O tema hoje da nossa live é um tema bastante relevante para qualquer um entusiasta de economia, engenharia, ou entusiastas aí sobre o assunto Brasil. Para quem não sabe, trouxe aí dois dos maiores aí representantes da área de energia, principalmente no mercado de consultoria. Estou falando aí com os sócios da Timos Energia, João e Alexandre Viana. João já participou de uma live aqui, a gente discutiu sobre a formação do processo do mercado de energia. O Alexandre vai fazer uma boa complementação de uma pergunta que a gente deixou em aberto na última live, que é essa mudança estrutural que a gente está passando, né? Uma mudança em que a gente vai passar de ser um mero consumidor para, de repente, também fazer parte da cadeia produtiva de energia, que é algo extremamente novo, inovador e que vai gerar várias inquietações. Então, sem mais delongas, queria agradecer ao João por ter aceitado esse convite mais uma vez, também agradecer ao Alexandre Viana por ceder parte do seu tempo e deixar aí para quem está nos ouvindo poder contribuir com ideias, também se inscrever, compartilhar e fazer perguntas aí para os nossos debatedores. João, Alexandre, sejam bem-vindos, podem se apresentar, falar um pouco sobre o currículo de vocês e, mais uma vez, muito obrigado. Eu sou João Carlos Melo, eu estou no setor elétrico há bastante tempo. Se eu falar o tempo, vocês vão cair para trás, mas mais de 30, vai. Mais de 30 anos, então a gente conhece bastante, todos os detalhes do setor elétrico. E a nossa empresa, a Timos Consultoria, a Timos Energia, ela trabalha muito com mercado livre, inovações, pesquisa e desenvolvimento. Então, o Alexandre é o meu sócio, vai se apresentar aqui. Eu tive com vocês na última vez, mas agora eu quis trazer o Alexandre, porque o Alexandre é um entusiasta também de inovações, de estar falando um pouco com o público em geral, com a academia. Isso faz parte do nosso conhecimento de difundir conhecimento para todos, tá? Então, por favor, Alexandre, é com você. Olá, boa tarde a todos. Obrigado, Pedro, pelo convite. Obrigado, João, pela introdução. Bom, me chamo Alexandre Viana, minha área de atuação no setor elétrico também, o meu tempo, na verdade, de atuação no setor elétrico também já não é tão pequeno assim, já vou ficando também mais velhinho, já fazem mais de 20 anos que eu trabalho no setor. Tive o prazer de ter o João, inclusive, na minha banca de doutorado, então meu doutorado foi na Poli e o João estava na banca, inclusive, na época nem imaginávamos que ia trabalhar juntos, né, João? E a minha especialização é bem em mercados de energia, comercialização de energia, regulatório, leilões, trabalhei muito tempo com leilões, trabalhei também em regulatório bastante tempo e também em comercialização. E a gente trouxe aqui para o bate-papo, na verdade eu quero encarar como um bate-papo, até para não ficar uma coisa monótona, de eu apresentando durante uma hora e vocês ouvindo, que fica uma coisa talvez sem interação. Eu vou compartilhar... Fala a sua formação original, você é um economista. Sim. Minha formação original foi formada em economia, meu mestrado foi em economia, meu doutorado em engenharia elétrica na Poli e meu pós-doc também na Poli em engenharia elétrica. Então, ninguém é perfeito, né, Pedro? Pois é. Ô, Alexandre, cara, eu sou mestre, graduado, mestre doutor em economia, pós-doutor também, mas na área de finanças. E eu queria saber, cara, o que te levou aí, então, antes de você apresentar, algo que pode ser bem curioso, o que te levou a mudar aí da área de economia para a área de energia? Eu acabei atuando no setor elétrico também, mas na área de regulação. Poxa, Pedro, ótima pergunta. Na verdade, eu brinco que tem coisas que você escolhe na vida, tem coisas que a vida escolhe para você, né? Então, no caso, foi a vida que escolheu para mim. Eu entrei na CCE como estagiário em 2000, né, quando eu tinha 20 anos, e eu fazia economia, e na época meu sonho era trabalhar no Banco Central. Então eu estava estudando para fazer prova para no Banco Central, e aí eu fiz um curso na época na Bovespa, algo que caiu em desuso hoje, para ser comprador e vendedor de ação no pregão, lá embaixo. Então eu gritava... Denuncia a idade, hein? O Alexandre, vai denunciar a idade. Coisas que os mais novos não imaginem, sonhar que você comprava e vendia ação gritando lá embaixo no aquário da Bovespa. Aí eu fiz esse curso, aí na época eu comecei a procurar emprego nessa área, aí eles me ligaram de uma central de estágio e falaram assim, olha, você fez um curso na Bovespa, que hoje é B3,
E tem uma empresa que está falando que vai ser bolsa de energia, que eu acho que você tem um perfil que parece com o que eles querem. E aí, assim, eu fui parar na CCE. Então, a CCE nem era bolsa de energia, mas a pessoa que estava selecionando achava que era. E eu fui trabalhar lá na área de finanças, inclusive na época eu controlava as contas do João, que ele era consultor lá também. Eu sacaneio que eu controlo as contas do João desde que eu era estagiário, e aí eu controlava, aprovava as despesas dele ou não. E aí depois de 4 anos lá, eu comecei a fazer mestrado em economia na PUC de São Paulo. E aí eu gostava muito de teoria dos jogos. E aí o que aconteceu foi que na CCE começaram a fazer os leilões, né? E precisava de pessoas que conheciam a teoria dos jogos. E aí foi assim que me levaram para de negócio. E aí eu gostei tanto do bicho energia que comecei a cada vez mais estudar energia e a estudar mesmo matérias de engenharia, termodinâmica, transformação de calor, turbina de geração, porque eu achava legal, a hidrelétrica tem diferentes tipos de turbina. Comecei a me interessar no assunto. E aí, depois de 3 ou 4 anos trabalhando com leilões, eu recebi um convite do professor Dorel para fazer doutorado com ele lá na Poli. Foi aí que eu fui para energia. Aí eu fiz algumas matérias, aí de vez de fazer matérias de economia, eu fiz só matérias mais voltadas para engenharia, porque era eventualmente o foco da Poli e também era o meu gap, né? Porque minha formação original de economia. Sim. Então foi assim. Cara, bem legal essa tua história aí, que é muita gente que acaba, de fato, trocando um pouco da atuação, mas me parece que, aí você pode deixar um recado, que a área financeira, esse background aí também nessa área de teoria dos jogos e contratos, deve ser super importante para você entender um pouco de como está acontecendo aí essas mudanças estruturais no mercado brasileiro, e que me parecem que já acontecem já há bastante tempo. O João passou por uma importante, que é a abertura do mercado, a privatização, processo de concessão, outras mudanças estruturais importantes, mudança no modelo de negócio, a entrada de um regulador para tentar equacionar esse problema da relação que a gente chama de agente principal, né? O principal sendo o governo, né? E a população de interesse, o agente como as prestadoras de serviço, e agora essa nova mudança, né? Que de repente a gente não sabe nem para onde é que vai, como é que vai ficar essa nova estrutura, né? Que antigamente era geração, transmissão e distribuição, pode ser que essa geração fique meio pulverizada. É verdade. Na verdade, Pedro, eu tenho uma crença, eu falava isso desde a época de CCE para as pessoas que ou trabalharam com meus pares, ou com meus chefes, ou com meus subordinados, eventualmente, que hoje em dia o conhecimento ele é muito amplo, né? A diversidade, tudo é muito multidisciplinar. Então, obviamente, você vai ter uma área de formação original, mas isso não pode ser nem uma muleta para você não aprender coisas novas, e nem também um motivo para você se julgar superior a alguém que não tem a sua formação, né? Então, eu acho que hoje, cada vez mais, assim, você vai ver pessoas de tudo que é diferentes formações trabalhando em projetos. Então, aqui na Timos, por exemplo, no meu time tem engenheiro, economista, administrador, matemático. Na CCE também tinha matemático, estatístico, economista, advogado. Então, os times, eu creio que, pegando esse gancho, certamente o background de teoria dos jogos e de macro e microeconomia fazem muita diferença. No meu caso, mais microeconomia até do que macro, tá? A teoria de mercados, organização de mercados, microeconômica, de custos, empresas e firmas, isso, teoria de contratos também, tudo isso ajuda muito a entender alguns comportamentos, né? Mas eu, por exemplo, eu tenho cada vez mais aprendido, por exemplo, com o João, confiabilidade do sistema, que era uma coisa que eu estudava do ponto de vista conceitual, e agora aqui na Timos, junto com o João, eu tenho que fazer na prática, tenho que ir lá brincar de modelar junto com ele, obviamente ele que modela, e eu estou aprendendo, né, a modelar mesmo linha de transmissão e qual que é o impacto se uma linha cai. Então, acho que é bem isso. Hoje em dia, a gente não pode ter mais aquela muleta de dizer, eu me formei em economia, então não preciso saber nada de engenharia. Sou engenheiro, não preciso saber nada de planejamento financeiro. Acho que não existe mais isso. Cara, muito bom. Acho que isso que você falou, algo que eu também já comentei várias vezes, né? Você não tem como... Hoje em dia, eu acho que, até pela expectativa de vida das pessoas, realmente muitos vão ter 2 ou 3 carreiras na vida, né? Vão acabar decidindo uma carreira, depois vão ter que mudar, por conta, inclusive, de mudanças estruturais importantes que vem acontecendo aí ao longo da... Infelizmente é normal, né? Mas que vai se criando novas carreiras, vão se mudando
outras e por aí vai, né? Vai ficando uma ciranda. E aí eu queria entender, cara, já que a gente já está puxando para esse gancho, Alexandre, o que tu acha, então, do que está acontecendo, por exemplo, no atual mercado aí brasileiro de energia? Existe, de fato, uma nova mudança estrutural nesse processo, ou isso está fazendo parte ainda de um contínuo? E mais, se essa mudança ela parte também de uma visão de governo, ou, na realidade, a tecnologia está se impondo, e eu já vou dar minha opinião, que eu acho que é isso, a tecnologia está se impondo ao que os reguladores gostariam de fazer. Então, as tecnologias de geração estão ficando mais baratas, as tecnologias de armazenamento estão ficando mais baratas, estão se promovendo aí mudanças estruturais relevantes, e aí isso faz com que novas oportunidades ocorram, e se você puder comentar sobre tudo isso, seria ótimo, e se você acha aí que isso pode se tornar uma porta de entrada para novos pessoas que não conheciam esse mercado, não têm formação na área de engenharia elétrica, mas que possam atuar. Ótima pergunta. Na verdade, eu creio que hoje nós vivemos uma época que dificilmente você vai ter uma resposta única para problemas complexos, né? Ou então uma resposta muito simples. A gente tem um combinado de coisas, né? Então, começa, por exemplo, assim, você perguntou, a tecnologia tem um papel fundamental? Tem um papel fundamental. Por quê? Porque ela leva uma série de consumidores a participarem do mercado que antes não participavam. Então, o que tem acontecido, por exemplo, as renováveis em nível mundial, quando você pega os dados da IRENA, que é aquela Agência Internacional de Energias Renováveis, você vê um valor decrescente em torno de 50%, grosseiramente falando, de 2010 para cá do CAPEX, né? 46 na eólica, se não estou enganado, 44 na solar, algo dessa grandeza, mas entre 40% e 50% de redução. E aí isso torna uma tecnologia que antes era vista como cara e muito competitiva. Só que ela é muito boa para fornecer energia. Ela não, infelizmente, no atual estágio tecnológico, ela não oferece ainda confiabilidade. E aí, então, você precisa de hidrelétricas, térmicas, e eventualmente no futuro, se bateria baixar de preço, ficar acessível, baterias, para manter o sistema estável. Então, a minha resposta mais longa é para dizer que hoje o mundo é complexo, então você precisa de uma diversidade de coisas. E o que eu menciono é que é uma mescla de flexibilidade com equilíbrio futuro. Você precisa ter um sistema flexível para atender em necessidades do consumidor e tecnologias, mas um tempo equilibrado. Você não pode apostar numa fonte só. Então, você não pode apostar só em hidrelétrica, porque se falta chuvas, como está tendo agora nesse ano, você não tem reservatório, então, do reservatório baixo, aí você vai ter problemas de suprimento se você não tiver outras fontes. Felizmente, o Brasil tem térmicas, eólica e solar, então complementou. Mas se você tem só renováveis intermitentes não despacháveis, você também pode ter problemas de confiabilidade no futuro, porque, eventualmente, uma variação mais brusca de uma eólica solar, você talvez não consiga suportar com as demais usinas e você vai precisar de hidrelétrica com partida, o que é rápida, né? Uma térmica de partida rápida. Então, acho que a combinação de equilíbrio e flexibilidade, um portfólio equilibrado de fontes e flexibilidade é fundamental. Então, eu acho que é uma mescla de a tecnologia está dando um empurrão para a abertura de mercado, mas hoje é uma visão de governo. O governo já comprou, a meu ver, e eu passo para o João fazer os comentários dele também, que você precisa, que a abertura de mercado é inevitável. Se não abrir o mercado de forma organizada, essa abertura acontece de forma desorganizada e que vai aumentar, então, o custo para o Estado no futuro, o custo para o Tesouro, ou, eventualmente, encargos nas tarifas, aí, paradoxalmente, você vai ter um preço de energia baixo e uma tarifa alta por causa de encargos, porque você vai ter que pagar contratos ou tecnologias ultrapassadas que estão presas ali na estrutura de contratos. Então, essa é um pouquinho da minha visão sobre o tema, passar para o João fazer alguns comentários. O meu comentário, Alexandre, já interrompendo o Pedro aí como nosso Claro. é o seguinte, eu quero saber, e aí o povo quer saber, como é que eu vou consumir energia livre lá em casa, igual eu pego o meu celular, mudo outras coisas, é esse que o povo quer saber, que aí eu foco aqui. Isso é um tema que exige alguns desafios, como você falou, temos que fazer rápido, porque daqui a pouco a gente fica pensando, discutindo como é que vai ser, qual a melhor forma, ótimo inimigo bom disso aí, cara. A gente vai ser atropelado pela tecnologia se for
de forma desorganizada é pior. Então, vamos organizar a casa, isso é o que o povo quer saber, e você tem toda a capacidade para nos dar essas suas super dicas aí. Na verdade, eu ia só propor aí uma provocação, que é o seguinte: o que vocês acham sobre, inclusive, o nosso atual estado? E aí, ver se vocês conseguem dar um posicionamento aí, João, Alexandre. O seguinte: sobre segurança energética, qual seria o nosso nível? E o que vocês acham, por exemplo, dessas novas estruturas que apareceram, termos, a parte eólica, a parte também de geração de energias por outras fontes? O quanto que isso representa do total de consumo? Eu e o João, a gente estava tricotando aqui no início. E se vocês acham que hoje a gente está num nível confortável ou é preciso investimentos e qual seria o principal gargalo? Bom, a minha forma de ver o problema é o seguinte: a gente tem uma segurança energética, mas a um preço alto, porque o nosso parque gerador térmico ainda é um parque caro, que é natural, porque ele foi construído num contexto bastante difícil lá em 2002, 2003, pós-acionamento. Então eram térmicas caras. Ao longo do tempo foram baixando de custo, mas ainda é um parque termoelétrico caro. Então a gente tem segurança de suprimento, mas ela custa caro. Aí você tem como endereçar isso de que forma? Além de diversificando a matriz, mas colocando agora um novo pacote, um novo ciclo de térmicas mais baratas para a segurança. Ou seja, você imagina o desenho do futuro: renováveis dando energia a preço mais baixo, hidrelétrica também dando energia e segurança do suprimento, e a térmica dando mais segurança do suprimento do que energia, eventualmente também energia, mas muito mais segurança do suprimento, ou seja, estando ali disponível para dar confiabilidade e segurança energética. E aí o preço pode cair, mas aí isso é um processo, a gente não consegue fazer o preço cair em 2 ou 3 anos. E nesse processo de fazer o preço cair num horizonte de 5 a 10 anos, a abertura do mercado é fundamental, que é fazer o gancho para outro assunto, mas deixar o João fazer alguns comentários, aí eu falo da abertura do mercado. Não, é isso mesmo, a gente parte do princípio da microeconomia, que o Alexandre falou bem, que a competição sempre é salutar e traz o menor preço, né? Evidentemente, você compete pelas margens, evidentemente. Então, isso é a nossa visão, minha e do Alexandre, aí, faz muito tempo, aí estamos há 20 anos nesse processo do mercado, a gente se conhece desde que ele era estagiário, ele controlava minhas contas, mas É verdade, né? eu sempre fui ruim de conta, eu gosto mais do que eu devo. Mas, enfim, Alexandre, comenta aí a abertura do mercado, que eu acho que é legal. Bom, abertura do mercado. Hoje, Pedro, a gente está bem no meio do caminho, tá? Ou seja, quando a gente pega em nível internacional, a gente não é o mais atrasado, mas longe de ser os mais avançados. Então, qual é a região do mundo mais avançada em abertura de mercado? Austrália, Nova Zelândia, países nórdicos e Europa continental. Quem que é avançado, mas não é tão avançado ainda? Estados Unidos. Tem algumas regiões dos Estados Unidos que você também pode escolher livremente, tem outras regiões que não. 65% da carga americana está em mercados competitivos, 35% está ainda em mercados regulados antigos, mais quadrados. O Brasil está aí no meio do caminho, vamos dizer assim. A gente tem um modelo híbrido de mercado regulado e mercado livre, onde as médias empresas e grandes empresas podem escolher livremente o supridor, e as pequenas empresas e os consumidores residenciais não podem escolher o supridor ainda. A ideia de abrir o mercado é transformar o Brasil mais próximo do que é feito nos Estados Unidos, onde tem mercado, e da Europa e da Austrália, no qual você pudesse escolher o seu supridor de energia, igual você escolhe do TV a cabo, igual você escolhe a telefonia, você poder escolher de quem você compra a commodity de energia. O transporte do fio, obviamente, vai ser a mesma empresa de distribuição, não tem como ser duas distribuidoras, não tem como colocar 2 postes na rua ou 2 sistemas mesmo que subterrâneos de distribuição, seria ineficiente. Então, para os economistas, é um monopólio natural, você tem ganhos de escala em ter um único supridor, porque se você tivesse 2, o teu custo total de atendimento ao mercado seria maior. Então, faz sentido o transporte continuar como monopólio natural e a commodity energia seria competitiva. Então, você teria aí empresas que você escolheria de quem você compraria e ela faria todo o processo de pagar para a distribuidora ou de ver com a distribuidora os valores que é de transporte e você pagaria para um único supridor e poderia escolher entre vários supridores e escolher pacotes diferentes, como, por exemplo, pacotes pré-pago, pós-pago, energia 100% limpa, se você prefere, ou até com outros serviços embutidos, como
Igual tem as seguradoras hoje, você contrata o seguro e alguém vai na sua casa consertar a linha branca. Então, tem uma infinidade de serviços que a gente tem visto aí no resto do mundo, que basicamente no Brasil seria abrir para esse padrão que a gente viu na Austrália, na Europa, no Reino Unido e em partes dos Estados Unidos. Não, é muito bom. Acho que trouxe, inclusive, uma nova perspectiva que pouca gente fora desse mercado tem observado, que estamos numa eminente mudança estrutural, né? Tal qual a mudança aí das telecomunicações aconteceu, na entrada do celular, e mais recentemente ninguém vive mais sem a questão das redes móveis. É possível que a gente observe essa transformação de forma bem célere e provavelmente nos próximos meses ou anos. E aí eu queria te perguntar, aí vocês podem responder, tem prazo para isso acontecer? Quando que vocês poderiam dar uma previsão para que isso aconteça? E mais, sobre a questão do preço de energia, tem como a gente fazer uma comparação? Porque você trouxe aí mercados mais inteligentes, mercados mais dinâmicos, como, por exemplo, a Austrália, Nova Zelândia, Europa, parte dos Estados Unidos também, e o Brasil, mercado mais engessado. Eu não sei se a gente está muito parecido com a América Latina, mas me parece que sim. Então, qual seria, de repente, uma mudança também nessa questão do preço e de como que o consumidor brasileiro se relaciona com essa estrutura de consumo, né? Boa pergunta, Pedro. Na verdade, assim, hoje, eu vou falar com base no que tem. Eu vou primeiro responder a pergunta do prazo, né? A ideia é que a CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, mais a ANEEL, deve apresentar para o governo até 31 de janeiro do próximo ano um estudo de como fazer a liberalização integral do mercado brasileiro de energia, com um plano de ação, de fases, de prioridades ou de itens a serem endereçados. A Abracel, que é a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, obviamente, até pela natureza da associação, tem um interesse que isso aconteça o mais rápido possível. E ela nos contratou, a Timos, para fazer um estudo no qual a gente endereça ou apresenta sugestões de um mapa de possibilidades para os assuntos mais sensíveis dessa transição, porque como é uma transição de um modelo mais, vamos dizer, travado para um modelo mais livre, tem uma série de contratos que já estão assinados, uma série de coisas que eu tenho que honrar, então eu tenho que dar um tratamento nessa transição, não é um tratamento simples. E a atual marco regulatório legal prevê que a partir de 24 deveria começar um processo de abertura desse mercado. Não fala em que ritmo, nem se é total, mas dá a entender que é total, mas fala que tem que começar a partir de 24. Então, esse estudo que a gente fez para a Abracel, que está disponível ao público, é só entrar no site da Abracel, lhe passei o link, creio que você... Eu vou colocar agora lá no chat Legal. o link, eu vou colocar logo lá no chat, quem quiser fazer alguma pergunta endereçada aí, tanto ao Alexandre quanto ao João, sobre esse estudo, seja bem-vindo. E aí, então, nesse estudo a gente coloca, tem diversos assuntos, a gente fez um benchmark internacional, tá? A gente, basicamente, para fazer o estudo, olhou essas áreas que eu mencionei para você, Estados Unidos, Austrália, Europa continental, Japão, nórdicos, e a partir do que eles fizeram, a gente pegou os pontos mais sensíveis da transição brasileira e falou, bom, o Brasil tem esse problema, como é que foi endereçado nesses lugares? Assim, assim, assado. Se eu tomar tal decisão, que pontos positivos, e como economista adora, qual é o trade-off? O que é positivo e o que é negativo? A palavra que o economista adora, né? A vida é feita de trade-offs, como diria o Mencken no seu livro clássico de introdução à microeconomia. Dado isso, então, qual é o trade-off? Se eu for pelo caminho A, o que eu tenho de positivo? Se eu for pelo caminho B, o que eu tenho de negativo? Ou seja, não tem nenhuma solução sem pontos positivos e negativos. Então, tem que escolher aquilo que maximiza o bem-estar social, o welfare, né? Ou que o formulador de política entende que é o melhor para a sociedade. O que você está colocando aí, cara, é que não tem um ótimo de Pareto, ou seja, não tem um caminho que todo mundo ganhe sem que ninguém perca. Não, então, alguém vai perder nessa transição, e aí, se você quiser endereçar já nesse modelo aí, o que é o modelo A, o que é o modelo B, o que é o modelo C, e o que você acha que, ou em conjunto, o que vocês acham que aconteça de mais provável no mercado brasileiro? Perder talvez não seja a palavra exata, Pedro e Alexandre, mas talvez se transformar, né? Sim. A necessidade de se transformar, porque vai ter business no novo negócio, não vai ser mais as usual, vai ser diferente. Vamos lá, Alexandre.
Na verdade, o que acontece é o seguinte, a gente tem algumas premissas do trabalho que para economistas ou para a área de finanças, para quem estuda isso, são bastante relevantes e caras, no sentido de preciosas, e existem alguns objetivos. O objetivo, a função objetivo ou objetivo principal do trabalho, qual é? A abertura integral do mercado brasileiro, porque acreditamos, com base em princípios microeconômicos e experiência internacional, que a competição traz eficiência e reduz preços. E ela leva a uma melhor eficiência locativa. Então, esse é o driver do trabalho, ou seja, eu tenho que caminhar, mesmo que não seja de uma vez por todas agora, eu tenho que ir no sentido da liberalização integral, porque um mercado competitivo tende a produzir melhores resultados para a sociedade. Esse é o objetivo e a crença do trabalho fundamentada na microeconomia, na teoria de mercados, né? Do ponto de vista de premissas, quais são as premissas que nós consideramos como fundamentais? Respeito aos contratos vigentes. Então, eu te diz o seguinte, o contrato vigente que foi feito em leilão, ele tem que ser válido até o seu final. Mesmo que seja um contrato que vence em 2054, o investidor, quando participou de um leilão e investiu, ele considerou o marco regulatório vigente. Então, eu não posso criar um marco regulatório no qual ele, de forma sem ter escolha, seja compulsoriamente alocado para um modelo de mercado que ele venha a ser uma situação pior. Então, o que a gente faz é o seguinte no estudo, todas as propostas ou trade-offs levam em consideração uma visão mais voluntária de regulação por incentivos, onde, se ele quiser, ele pode migrar para um modelo novo, se ele não migrar para um modelo novo, ele tem direito de permanecer no modelo antigo. Então, para evitar o modelo híbrido no mercado, tem que criar, então, pontos de ou entidades, ou alocar algumas atribuições em algumas entidades que já existem, para fazer esse casamento do mundo novo, do mundo antigo para o mundo novo. Então, se eu tenho um contrato hoje com uma distribuidora e ela deixa de atender o consumidor porque agora ela só faz fio e ele compra de quem quer, esse contrato tem que ser pago por alguém e recolhido os custos dele por alguém. Então, ou a própria distribuidora vai fazer isso e vai repassar para o custo ou alguma coisa, ou eu vou ter uma entidade centralizadora, no caso a CCE, fazendo isso. Então, é esse tipo de análise que a gente faz, ou seja, é uma premissa para a gente fundamental. Outra premissa fundamental para a gente é a questão do preço. Ou seja, o preço ele tem que refletir a escassez, ele tem que dar sinal de eficiência. Então, hoje, o preço no Brasil do mercado de curto prazo, o preço à vista, o preço spot, ele sofre de alguns problemas. Tem momento que ele é muito alto, tem momento que ele é muito baixo. E às vezes tem uma razão tecnicamente defensável para isso, algumas vezes você não consegue tecnicamente defender, é simplesmente uma questão de modelagem. Então, a gente propõe que a modelagem do preço, seja qual abordagem que a gente for usar, por oferta ou por modelo matemático, que ela reflita adequadamente a escassez, para induzir comportamentos racionais. Então, em síntese, é isso o trabalho. Ele tem o objetivo de reduzir custos para a sociedade por meio de competição e de endereçar os problemas que tem hoje de uma forma de uma transição ordenada e organizada. O Alexandre, então, acho que tudo ficou bem claro essa questão, né, que vai ser uma mudança que aí o próprio João colocou, né, que não se fala em perda, mas se fala em transformação, em readequação. Mas o que você, por exemplo, de forma bem ilustrativa, o que você espera para o novo mercado aí do Brasil nos próximos anos? Como que você espera que seja essa nova relação de consumo? Vamos pegar o seguinte, hoje no Mercado Livre, quem migra, tá? Uma empresa que está no mercado regulado, fala, quero migrar, chegar aqui na Timos ou em alguma outra empresa do mercado que faz esse tipo de serviço, falar, gostaria de migrar. Normalmente, tirando agora que o preço está muito, muito alto por causa da hidrologia, normalmente é uma economia de torno de 15% a 20% a empresa vai conseguir. E por que ela consegue? Porque ela sai dos contratos caros regulados que ainda tem hoje e consegue escolher um mix de portfólio de contrato melhor no Mercado Livre. E aí as opções são várias, desde comprar de um supridor mais barato, até mesmo se autossuprir, fazendo uma autoprodução, ou alguma outra estrutura que a empresa a gente possa estudar para ela. Então, assim, é razoável imaginar que essa redução de preços também vai acontecer quando o mercado abrir? É razoável. Isso vai conseguir compensar todos os custos transitórios? Não. Então, assim, a gente deve ter uma redução global para o cliente menor do que esses 15% a 20% que quem está no Mercado Livre hoje migra, porque hoje ele migra e deixa, vamos dizer assim, os custos, o stranded costs ficou no regulado. Quando tiver um mercado totalmente livre, deve ter uma redução? Deve. Se falar assim, um chute, pelo menos uns 10% eu acho que é um bom chute, é um educated guess, não tem um número aqui, não tem como afirmar qual que vai ser o nível de competição.
mas é de se imaginar que você vai ter uma redução de preço de uns 10% pelo menos. Agora, o ritmo de maiores reduções vai depender da tecnologia, como ela evoluir, e de quão eficiente a gente for de fazer um desenho que não deixe muito custo pendurado ou muito encargo pendurado para virar um custo escondido. Ô Alexandre, não se sinta intimidado aí pela minha formação de economista, não precisa ficar só falando em relação a custo, e tenta dar uma alegoria mais geral, e eu vou colocar aqui uma provocação. Hoje a gente paga, exatamente o usuário final paga por toda a estrutura do sistema elétrico, desde a geração, se ela foi eficiente ou não, se os contratos de transmissão estão bem adequados ou não, e se a distribuição está fazendo o seu papel correto. Então, tudo isso aí está no pacote, fora a tributação. Então, uma coisa importante é o regime tributário é caótico no Brasil, como é regulado, fica um pouco mais fácil de ser entendido, agora com esse novo mercado pode ser que alguma coisa mude, mas grande parte do nosso consumo vai também em termos de desperdício, às vezes é uma distribuidora que atende uma região que tem muito furto de energia, que são problemas graves aí nas grandes cidades, e também grande parte, e aí algo que o João e eu entendemos bem, grande parte das empresas públicas e às vezes estaduais nem energia pagam. Então a gente sabe que tem várias empresas aí que têm dívidas milionárias e isso vai para o consumidor final. Então eu estou entendendo que essa nova estrutura vai permitir com que o usuário não mais pague por essas discrepâncias que aconteçam. O que você acha sobre isso e o que você espera, por exemplo, para regiões metropolitanas? Quantos ofertantes irão ter? Quais serão os modelos de contratos? Você vai poder ligar para uma central, aquela tal e tal modalidade, etc. Deixa eu te interromper, Alexandre. Fala um pouquinho, fala para cá da sua experiência na Austrália, que ele parou no posto de gasolina e veio um cara com ursinho, deu um ursinho para ele mudar de energia, o supridor de energia, não foi? É isso que você falou. Eu vou pegar aqui, eu estou aqui entrando num site paralelo aqui para poder mandar o link para o pessoal entender, por exemplo, como é que é um mercado competitivo pleno, né? Então, assim, no mercado competitivo pleno, que você pode escolher o supridor, as comercializadoras, elas brigam pelo cliente de forma agressiva, né? Então, elas certamente têm que oferecer redução de preço ou diferencial competitivo. Então, eu fiz um benchmark na Austrália em 2018, tá? E eu estava num posto de gasolina e chegou um supridor lá, tinha um totem, tipo daquelas empresas que vendem aqui sem parar no Brasil, né? Aí tinha um totem, só que as empresas de energia. E você ia lá, ganhava um ursinho, tá, para as crianças que estavam com o carro com a criança, e tipo, traga sua conta de energia pra gente, eu vou te dar um desconto de tantos por cento pelo menos, me traga sua conta atual que eu vou tentar bater o preço dela em pelo menos X%. Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo que a gente vê na Austrália também, nos Estados Unidos também, na Europa, você tem sites de internet, tipo Buscapé, esse tipo de coisa que você clica ali, coloca seu zip code, seu CEP, coloca o seu consumo e ele te dá as melhores opções de compra de energia de pacotes. Tem alguns sites que são privados e outros são até públicos, da agência reguladora do país. É o caso da Austrália, que tem um site que chama-se Energy Made Easy. Eu estou até aqui pegando aqui para colocar no chat para quem quiser depois brincar. Quem quiser, pega um CEP qualquer da Austrália lá depois e coloca, vai vir todos os supridores que atendem, e se você quiser, você pode fazer a troca do supridor pela internet mesmo. Tem lá a opção New Customer ou Shift the Supplier. Você já pode, na hora, ali pela internet, escolher e trocar. E os planos são de vários tipos. Tem pré-pago, tem pós-pago, tem plano que inclui o pessoal chama de marido de aluguel, para ir lá arrumar lâmpada, você tem direito a 3 chamadas por ano, tem plano que só tem renovável, para quem tem consciência limpa, aceita eventualmente pagar um pouco mais caro. Hoje em dia nem é o caso, hoje em dia a energia renovável é até mais barato, mas durante muito tempo era mais caro. Então, você pode escolher da forma que você quer, por isso que o preço cai, porque você tem competição. Então, você sacrifica a margem. Né? Ô, Alexandre, então, assim, o que você está comentando junto com o João é o seguinte, né? A gente vai mudar, vai migrar uma estrutura muito próxima de uma operadora de telefone, às vezes um seguro de carro. Está muito parecido com a história do seguro de carro, né? Que tem ali uns benefícios adicionais e pode ser, inclusive, uma das formas de transformação desse mercado, né? Empresas com know-how
em outros segmentos, em estruturas de mercado completamente diferentes, entrando nesse mercado. E aí, do ponto de vista de estrutura, o que você espera sobre questão de competição? Por exemplo, vamos pensar aqui para a Praça de São Paulo e depois vamos pensar para a Praça do Rio. Só como exemplo. Quem que você acha que seriam os players aí nessa nova estrutura? Eu vou te falar como é que está hoje o Brasil. Tudo na vida gosta dos trade-offs, tem vantagens e desvantagens. Qual que foi a vantagem que o Brasil, a grande desvantagem que o Brasil teve de abrir o mercado integralmente antes, foi que você deixou custos mais caros para o consumidor, né? Então, hoje, boa parte dos consumidores não podem escolher seu supridor de energia, como é no Mercado Livre. Qual que foi a vantagem disso, assim, se eu posso chamar a vantagem? Foi que o Brasil acabou criando um mercado de comercialização muito forte, focado nos altos consumidores e nos médios consumidores, e hoje você tem um número de comercializadoras muito grande, muito maior que em outros lugares do mundo. Então, quando você pega o mercado australiano, você tem aí 20 grandes players. Você pega o mercado britânico, você tem 6 grandes, vou chamar de operadoras de energia, eu ia brincar, né, como fosse de celular, operadoras, você tem 6 grandes ali. Na Europa, a maior parte dos países tem entre 5 a 6, embora você tenha competição entre os países, em alguns casos chega a 20 supridores, como é o caso da Alemanha, da Holanda, mas boa parte você tem 5, 6 grandes supridores. A Austrália você tem 20, o Brasil você deve ter ao todo, eu não vou falar que todos os 300 vão estar vendendo para consumidor, mas eu posso falar que pelo menos uns 50 supridores você deve ter. As áreas metropolitanas de São Paulo e Rio são certamente áreas relevantes, então essas aí devem ter pelo menos uns 20 a 30 supridores facilmente, tá? Para mais. Hoje já tem isso para grandes empresas, tá? O consumidor menor porte, industrial e residencial não enxerga isso, mas hoje as grandes empresas e as médias empresas já têm essa competição bem agressiva, tá? Elas conseguem competir por preços bem acessíveis, e é isso que a gente está brigando, que, de certa forma, chegue para todo mundo. Porra, excelente. Aí me dá uma ideia, por exemplo, sobre essa questão que eu coloquei, né? A gente sabe que grandes praças aí nas regiões metropolitanas do Brasil inteiro são dominadas aí por algumas regiões de bolsão de pobrezas grandes, cujo fluxo de energia, água, entre outras questões, é algo bastante corriqueiro, bastante comum, inclusive em regiões, às vezes, abastadas também, né? Aquelas regiões de condomínios fechados, com ruas que são, entre aspas, privadas, em que fluxo de energia é algo muito comum. João já me confidenciou aí 2 ou 3 vizinhos dele aí na Grande Viana aí que também são chegados a essa estrutura. Ele não falou o nome, tá? Mas ele falou aí que tem uns caras aí que não desligam o ar-condicionado nem no inverno. Então, o que você acha aí sobre essa mudança? Tu acha que vai alterar muita coisa e pode ser que sugere um apagão, principalmente para as classes mais pobres? Estou tentando causar uma provocação. Deixa eu falar, isso é um ponto importante, porque quando a gente fala assim, vamos migrar para o mercado australiano, europeu, dos Estados Unidos, mas a gente é pobre, a gente não é igual a eles. Então, endereçar esse tema de mercado, esse avanço do mercado, é importante numa comunidade como a nossa. Alexandre, por favor. Eu vou fazer uma brincadeira, Pedro. Eu estava nesse benchmark. Eu fiz benchmark em outros países, mas o da Austrália eu fiquei mais tempo lá, então eu tenho mais histórias engraçadas para comentar e detalhes, né? Eu cheguei para o operador da Austrália lá, a CCE e a ONS são juntas, tá? É uma empresa só, chama AEMO. Aí eu peguei, estava lá conversando com os diretores lá e falei assim: como é que você trata a gato, né? Obviamente eu traduzi gato como theft, porque não tem como falar que é a cat grabbing the grid, o cara vai falar, o que esse cara tá falando, né? Então, eu falei do theft, aí o cara que operava o grid demorou para entender. O cara do comercial, na hora, já sacou o que eu estava dizendo. Aí ele falou assim, aí ele pegou, fez uma brincadeira, o cara do comercial, o cara do grid, que era mais quadradinho, mais certinho, ficou meio esquisito, tá? Aí, resumindo a história, a pessoa falou assim, olha, Alexandre, o problema é o seguinte, se aqui na Austrália alguém fizer um negócio desse, primeiro só faz eletricista. Eu falei, lê de engano que não conhece brasileiro. No brasileiro não é o eletricista que faz isso. E aí ele tem uma licença, ele ganha muito bem com essa licença aqui vendendo serviço. Então, se ele for pego fazendo isso, ele perde a licença. Então, ninguém vai fazer gato aqui. Eu falei, bom, então você não entendeu mesmo como é que é a vida num país emergente, para usar uma linguagem, assim, politicamente correta sobre... Sim, mais inclusiva. Mais inclusivo, Então, assim, país emergente tem um problema sério social. Aí eu sendo muito transparente, uma reforma do setor elétrico pode ajudar a endereçar as questões? Pode. Resolvê-los? Pouco provável. Por quê?
porque é um problema de renda e estrutura social, ou seja, também não dá para esperar do setor elétrico que ele resolva problemas que são mais profundos da sociedade brasileira. Então, assim, tem uma questão cultural, que tem gente que pode pagar e não paga, então isso é só com penalização. Então, acho que a gente vai ter que endurecer as regras de quem for pego fazendo gato, por exemplo, e que pode pagar. E talvez fazer uma política mais racional para quem hoje não pode pagar ter acesso, né, de forma regular. Então, acho que assim, o que poderíamos discutir na reforma é como regularizar que quem hoje consome via gato, consuma mesmo sem poder pagar, de uma forma que seja por meio de um voucher social, uma abordagem mais que for usada na Europa. A Europa usa uma abordagem de voucher, tá? Quem não pode pagar, pede para o governo dá um voucher, ele pode escolher de qual supridor compra, mas ele não estaria ilegal. Então, acho que passa por um processo de como criar políticas sociais que tenham o mercado de energia como fator, como meio, e regularizar, mas não dá para imaginar que, por exemplo, que hoje quem hoje faz gato vai começar a pagar a partir de amanhã, que não vai. E vai continuar consumindo, porque o grid está lá, você vai lá, pendura o gato, né, e consome. Então, acho que o segredo é o como estabelecer políticas. Eu gosto da política de voucher, tá? Que é a abordagem europeia, que é você criar vouchers, aí a gente pode discutir quem vai pagar o voucher, se vai ser o consumidor de energia, que é quem paga hoje, ou vai ser o Tesouro, eu acho que vai ser o consumidor de energia no caso brasileiro, que é o que já paga hoje, e como regularizar e incentivar que em algum dado momento você deixe de receber essa ajuda e passe a poder pagar. Acho que esse é o ponto. Mas, Alexandre, vamos pensar aqui, um grid que esteja ali próximo de uma região mais pobre. Vamos só problematizar dizendo que isso é uma questão social, que eu não acho que seja só meramente social. Diga lá os vizinhos aí do João. Os vizinhos do João aí. Tem uma questão cultural, né? Tem uma questão cultural também. Que eu não quis mencionar nomes, tá? Mas é isso. E, se eu não me engano, são times variados também, não é só corintiano que está nessa estratégia, não. Aqui em São Paulo vai apanhar, viu, Pedro? Vai apanhar. Tô brincando, pessoal. E aí a minha pergunta é, um grid que esteja próximo de uma região cujo furto de energia é mais dominante, provavelmente, com um incentivo à concorrência, o cara vai mudar aquele grid, vai mudar aquela localização, vai evitar essa questão de fios, por exemplo, aéreos, vai tentar internalizar, botar uma tubulação, melhorar um pouco a segurança, pelo menos nessas regiões, porque ele vai ter um custo associado a isso, né? Ele vai ter uma disponibilidade, na hora dele ver os contratos de negociação, de consumo e de geração, ele está vendo que ele está pagando mais e ele provavelmente vai ser muito competitivo. Então, eu entendo que esse novo desenho pode gerar esse incentivo a acabar com o fluxo de energia, porque agora a distribuidora não está mais muito confortável em passar isso para o usuário final, porque hoje em dia, se tem furto, a distribuidora, mal ou bem, ela perde, mas ela não perde tanto, que ela consegue repassar. Agora, esse repasse vai ficar mais difícil. Aí isso passa muito pela separação que a gente chama no mercado de energia de fio e energia, né? Então, a distribuidora, se ela passar somente a prestar o serviço de fio e não de energia, essa questão das perdas, vamos dizer, perdas não técnicas, perdas comerciais, vai ter que ter uma regulação específica, porque senão ela não teria receita para cobrir essas perdas. Então, dependendo do desenho que você fizer regulatório, você pode dar um incentivo para ela ser mais eficiente nessa gestão comercial, mas ressaltando que quem vai cobrar de você, nesse caso, vai ser quem vende energia para você, que vai ser o retailer, vai ser o varejista, que pode até ser uma empresa do mesmo grupo da distribuidora, mas não necessariamente vai ser. Então, assim, você tem razão em boa parte do argumento. O único detalhe é que, como a distribuidora, eventualmente, algumas vão ser só distribuidora, então tem que dar um tratamento regulatório adequado para que ela tenha incentivo para ser mais eficiente na gestão, mas em contrapartida também, como eu mencionei, a ilusão é imaginar que a gente vai deixar áreas muito pobres no escuro, porque a pessoa não paga. Então, você vai ter que criar algum mecanismo de regularizar essas pessoas aos poucos para elas virem. E aí, o que você falou de grid mais inteligente, sim, grid subterrâneo, com corte remoto, uma série de coisas vão ter que ser feitas para melhorar. É um processo, tá, Pedro? Não tem uma bala de prata, não é de hoje para amanhã. Eu acho que a competição ela pode ser um indutor, mas só ela somente não é suficiente. Cara, e me conta um pouco aí, se vocês quiserem encontrar alguns casos interessantes, que eu estou pensando assim, telefonia, tudo bem, um sistema pré-pago, às vezes você esgota a sua cota de utilização, ele reduz ali a banda, às vezes você fica até sem poder ligar, sem poder receber, mas vamos pensar no caso de energia, né? Redução da cota, acho que não tem como, de forma automática, se o cara reduzir sua cota de energia. Agora você só vai consumir tantos amperes hora porque você esgotou aí a sua cota. Aí o cara que compra energia pré-paga, um usuário final, que não é um grande consumidor, quando a gente fala de grande consumidor, a gente está falando de empresa, tá, pessoal?
Então, empresa, assim, compra cota, compra por disponibilidade, é mais fácil. Só que vamos pensar assim, um usuário final, o cara está lá tomando banho, acabou a cota de energia, começa a tomar banho frio. Tem gente que não gosta. E aí, cara, tem esse tipo de situação? Às vezes, casos mais sensíveis, o cara comprou uma energia pré-paga e a energia falta um momento muito mais sensível, às vezes é uma coisa noturna. Não, durante o jogo do Flamengo, pô, faltou Pô, já energia. pensou? Faltar energia durante o Custa jogo. caro, custa caro, custa caro. O que acontece, Pedro, eu vou dar alguns exemplos, assim, de regulação de que acontece no resto do mundo, né? A maior parte das opções não é pré-pago, né? Ela é pós-pago. Em lugares que tem pré-pago, às vezes é muito vinculado a essa questão de inadimplência, e aí, então, o consumidor que é um inadimplente recorrente, para alguém aceitar, vai ter que, muitas vezes, só se for pré-pago, vai colocar um medidor inteligente que consiga desligar. Então, óbvio, o Brasil ainda está um pouco longe disso, tá? Mesmo que a gente vá abrir o mercado, vai ser um processo. A gente não consegue implementar um pré-pago em 24, eu creio. Demoraria um pouco mais, porque teria que ter um medidor inteligente para poder fazer corte remoto. Aí teve algumas experiências de alguns países, como, por exemplo, vamos pegar a África do Sul durante a Copa do Mundo. A África do Sul, durante a Copa do Mundo, tinha um problema, lá no Mercado Livre, tá? Mas é só para você entender o que poderia ser feito. Eles tinham um problema que não tinham como gerar energia suficiente, tinham em algumas regiões que estavam os turistas, eles não queriam deixar a imagem ruim do país, né? Justo na época da Copa do Mundo, acabar a energia. Então, era uma campanha de redução no país, e aí quem aceitou participar pagava um desconto na conta, e tinha um relógio, vamos dizer assim, que não era um smart meter, na verdade, mas que você, voluntariamente, você desligava a energia durante algumas horas de algum circuito, e aí depois ele passava lá, quando fosse medir a luz para ver quanto você consumiu, e aí você ganhava esse desconto. Então, ou seja, você tinha um estímulo naquele período de você reduzir a conta de luz. Ou você se autodesligar e ter esse desconto, tem que ser um desconto que fazia sentido para o consumidor, ou então, em alguns poucos casos que era remoto, você faria isso de forma remota. A maior parte foi autoconsumidor, uma chavinha que ele lá e desligava. Então, isso foi uma ideia que a África do Sul usou. Obviamente, para um experimento de larga escala e permanente, não faz muito sentido, mas, ou seja, a gente vai ter que pensar fora da caixa no caso brasileiro, porque a gente não vai ter um smart meter, então, pode ser uma alternativa, até um consultor nosso, que é o Vitor, que estuda bastante a parte de medição, que ele viu em Illinois, nos Estados Unidos, é um medidor mais simples, que ele só transmite via rádio, ele não é via satélite nem via internet. Então, passava um caminhão na rua com onda de rádio captando tudo que estava acontecendo ali para poder dar algum comando ou pegar dados. Então, a gente vai ter que estudar alternativas mais baratas para o caso brasileiro, para esse tipo de sugestão que você perguntou do pré-pago. Num pré-pago absurdo, poderia acontecer de alguém ficar, se já tivesse smart meter no chuveiro gelado? Poderia. Mas, em tese, o que a gente vê em experiência internacional é a pessoa vai receber uma mensagem antes, tá acabando seu crédito. Vai receber um WhatsApp ou um SMS. Então, assim, em tese, a pessoa teria como não tomar o banho gelado ou não deixar de ver o gol do Flamengo. E espero que contra o Palmeiras seja um gol, tomando um gol do Palmeiras, mas, assim, seja qual for a abordagem, o time que se torça, espero que a pessoa consiga resolver o problema. Cara, e já para encaminhar aí uma conclusão, acho que a conversa está sendo muito boa. E aí eu queria perguntar o que vocês esperam, aí pode ser os dois, comentar, sobre aumento de investimento nesse setor. Então, a gente está falando de novas oportunidades, a gente já tem um mercado aí mais ou menos bem estruturado, como você falou, a gente tem supridores para grandes consumidores que vão acabar entrando nesse novo mercado, no entanto, a gente tem verdadeiras baleias, né? Temos aí o Grupo Eletrobras ainda muito resiliente, a gente falava de privatização de Eletrobras ainda em 2017, até agora ali o pacote de privatização ainda não aconteceu, e aí eu quero deixar uma pergunta já de cá. O quanto que esse novo mercado depende da privatização da Eletrobras ou não? 2, quanto que vocês esperam, assim, mais ou menos, de aumento, não de market cap, né, porque seria valor de mercado, então é meio complicado, mas vamos falar de aumento de investimento direto nesse setor, o que vocês esperam sobre novas oportunidades. E 3, aí a gente está falando de um Brasil com 14,4 milhões de desempregados, desemprego crescente, por mais que o governo fale que está se criando emprego, se cria emprego na esfera formal, mas a gente sabe que a massa salarial está caindo vertiginosamente,
Então, 3, quais seriam as novas oportunidades aí para quem quer se inserir nesse mercado? Isso aí seria bastante relevante assim, para a gente tentar entender o desenho. Aberto aí para os dois. Perfeito. Eu posso comentar um pouquinho? Em termos de investimento, vou falar um pouquinho da modernização. Quer dizer, no fundo, Europa, vamos pegar um exemplo da Europa e outros lugares, mas a Europa, por exemplo, você vê só falar de energia renovável, tal, e não é porque o mercado dela cresceu, porque ela está substituindo outras fontes ou fazendo uma mescla com outras fontes. Tá? Então, isso cria oportunidades de novos investimentos. A gente espera que o nosso mercado também cresça em consumo, porque o nosso consumo per capita é muito baixo. Tá? Nosso consumo mercado é menor da América Latina, talvez um dos menores, não tão grande, tá? Mas a Argentina é maior que a gente. Mas até lá tem inverno, tá? Tudo bem. Mas aqui é o seguinte: então a gente tem um espaço grande para crescer o consumo unitário de energia. Isso vai trazer opções, sim. Então vai trazer novos empregos, vai trazer novas receitas, impostos. Então eu acredito bastante na renovação da nossa matriz, tá? Eu citei com você, eu falei aqui no comecinho, Pedro, ele perguntou, pô, o Nordeste, esse negócio da renovável. Eu falei, cara, se o Nordeste fosse um país, ele seria o país de maior inserção de renovável do mundo, tá? Porque o que tem de eólica, o que tem de solar, por quê? Porque são terras mais baratas, são mão de obra mais barata e o insumo de energia muito bom, que é a solarimetria, o vento. Então, calhou muito bem e regionalmente encontrar um espaço bacana. Então, eu acredito sim que o setor elétrico vai trazer muito investimento na fase de modernização. E, evidentemente, isso incorre em novos empregos, para operar, para construir, para estudar, para projetar e para fazer a comercialização como a gente quer. Então, eu acredito bastante como um indutor de mão de obra, sim. Então, essa é a minha contribuição em termos de modernização e de criação de emprego. E da baleia Eletrobras, que alguém pode falar que é um dragão, não sei o que é, uma baleia, um animal grande, né? A gente acredita sim na privatização, vamos ter isso ocorrendo, e evidentemente esse é um player grande, né? Que se tiver livre das amarras estatais, muito embora, não estou falando que estatal é ruim, enfim, tem os países nórdicos que fizeram a reforma e continuam estatais até hoje. E o último país a fazer reforma foi o Japão, que é um monopólio privado. Então, não é a questão do capital estatal ou não, é porque no Brasil deteriora muito essa questão estatal e privado. Mas, enfim, privatizando a Eletrobras, eu acho que vai ser um grande player também com novas oportunidades para investir nessa modernização da nossa rede, tá? Alexandre, é contigo agora. Vou tentar ser bem sucinto, até porque, infelizmente, eu vou ter um hard stop, que eu vou ter que entrar numa outra reunião daqui a pouquinho, daqui a 2 minutos, mas, assim, só para então sumarizar. A Eletrobras é relevante, ela está privatizada para o novo mercado? Seria importante, porque você teria maior dinamismo na compra e venda de energia e diminuiria algumas alocações que você faz compulsória dentro da Eletrobras. Regime de cotas é um deles, que distorce o preço de mercado de contratos, por exemplo. Mas dá para fazer a abertura sem a privatização da Eletrobras? Dá. É pior, mas dá. O melhor seria com a privatização. Geração de empregos. Eu vou fazer uma provocação. Eu acho que o setor elétrico tem como gerar empregos e ajudar a economia nisso. Mas eu vejo com muito mais positivo os empregos indiretos, ou seja, que você gera nas cadeias de suprimento do setor elétrico do que no setor per si. Então, por exemplo, eu vou comprar aerogerador, eu vou gerar todo o emprego na indústria de aerogeradores. Eu vou comprar painel solar, construção civil, porque existem alguns mitos. Na operação das usinas, o nível depois que elas são prontas, o nível é baixo de empregabilidade. Na rede de transmissão e distribuição é maior, para manutenção, tudo agora, e dos parques. Agora, o grande gerador de emprego no momento vai ser na cadeia produtiva e no momento do desenvolvimento do parque. Depois que está em operação, de fato, a geração de empregos é pequena. E quem mais gera empregos, se eu parar para pensar? Estamos falando de hidrelétrica, térmica e GD geram bastante empregos. As renováveis também geram no nível menor de empregos, sendo bem transparente, tá? Até tem uma provocação da Bloomberg que fala o seguinte, a Bloomberg que cobre sobre o governo americano, criticando o Biden na questão dos empregos. Precisamos de
mais energia renovável, não de empregos verdes, porque de emprego verde a gente sabe que vai gerar menos. Na verdade, a provocação é só assim, a gente quer a energia renovável porque ela é mais barata e não polui, não pela geração de empregos, porque a gente sabe que ela vai gerar menos, ela gera emprego, mas gera menos em comparação às outras tecnologias. Então, eu acho que o setor elétrico ele pode ser um grande catalisador de investimentos e de geração de emprego across the board, ao redor da economia, não exatamente só no setor elétrico. Tá? Isso eu acho que é a mensagem maior. E tem uma pergunta que você fez que eu não respondi. Você perguntou sobre Eletrobras, sobre geração de empregos, e tem uma terceira. Qual que era a terceira? Que é a questão do volume de investimentos, né? O que você acha que... Tá. Sim. O que eu vou dizer é o seguinte, acho que o grande driver do volume de investimento, o João pode corrigir, aqui na Timos a gente faz muito processo de M&A, né? Muito, gente indo para o Brasil, investindo, colocando dinheiro. Um grande driver é a Selic baixa. Depois que a Selic baixou demais, o investimento explodiu, em comparação com o que estava antes. O volume de projetos aumentou substancialmente. Então, assim, ter uma Selic, lógico, a gente tem que fazer uma análise macroeconômica completa, porque também tem a questão de inflação, do câmbio, a gente não pode ser ingênuo, naíve de achar, deixa a Selic a 2%, tudo bem. Mas o fato é, Selic mais baixa, eu senti isso na pele aqui, conforme a Selic foi caindo, o número de projetos vai subindo. O valuation do projeto sobe, a taxa mínima de atratividade vai sendo reduzida, o que torna projetos viáveis, né? Que outrora não eram, né? Agora, falar o quanto vai aumentar o investimento estaria sendo leviano, mas eu posso dizer o seguinte, se eu desse um número, mas eu posso dizer o seguinte, que a Selic mais baixa, ela influencia bastante no aumento do investimento. Isso eu posso afirmar e eu tenho sentido isso, tá? E o tributo também, se baixar, vai incentivar. Melhora mais ainda. Porque vai girar mais. Alexandre, se você quiser se despedir, cara, eu vou me despedir da minha agenda apertada aqui, vou ter que entrar numa outra reunião, o pessoal já está até me chamando, mandando WhatsApp aqui. Perfeito. Mas aí o João, ele encerra também pela Timos, foi um prazer, tá, Pedro? Cara, em outro momento, se quiser chamar a gente, tá aí. Tá ótimo, obrigado, Alexandre. Um abraço, Pedro. João, deixo com você a bola aí para você ainda. Perfeito. Um abraço. Obrigado a vocês. Cara, beleza, cara. João, então já de despedida, cara, pensando aqui num modelo assim de economia, um dos primeiros modelos de economia que a gente aprende é o modelo de matriz sum-produto. Uma das coisas mais bacanas que a galera utiliza nesse modelo é uma diferenciação, porque como é um modelo de preços endógenos, então, em tese, o preço não é muito relevante. No entanto, a energia é o principal insumo, né, de qualquer estrutura produtiva. Então, se a gente está falando que a gente vai conseguir gerar energia mais baixa, que foi o que foi prometido em 2012, mas foi de forma talvez não sustentável, é um dos principais drivers aí de aumento de produção. Sim. Então, parte do movimento de queda no preço da energia é um movimento de incentivo ao aumento da produção, principalmente produção industrial, que um dos principais insumos é a energia. Então, a gente está falando de uma queda de mais ou menos de 15% a 25%, mas a gente sabe que parte desse mercado, nas grandes empresas, já foi absorvido. Então, hoje, as grandes empresas, em tese, também já conseguem ter acesso a contratos de energia diferenciados, o que me coloca um pouco assim, pensando, né, cara, eles já conseguiram ter acesso a esses contratos diferenciados e, mesmo assim, a nossa produção industrial continua caindo ano após ano. Então, é um ponto a se colocar. Então, estou até pensando em fazer um exercíciozinho econômico, fazer um paper em relação a essa questão da energia, porque não me parece, até como você suscitou, a gente tem um consumo de energia per capita baixo, então hoje talvez a energia não seja um grande gargalo para quem decida produzir no Brasil. No entanto, a forma como está sendo regulada talvez atrapalhe a entrada de novos players nessa área. Então, pensando assim, né, para a gente tentar dar rumos novos à nossa economia, pensando assim numa relação mais de longo prazo, o que você espera, cara, para essa questão, não só do novo mercado, mas também para uma mudança estrutural na nossa relação com a energia, porque me parece que a gente está caminhando também para um mundo onde a gente utilize mais carros elétricos, ônibus elétricos e tudo mais. E tudo isso depende de uma oferta de energia diferente do que a gente tem hoje. Às vezes, um hub de alimentação energética na própria casa. Então, o que você espera para o mundo de hoje? Se a gente está preparado do ponto de vista de infraestrutura, e 2, se, de repente, isso aí pode ser uma das formas que o Brasil consiga se reinventar e talvez se alavancar
de uma crise que parece que a gente não consegue sair, infelizmente. Perfeito. Evidentemente, quem mais sofre com o aumento de preço de energia, descontrole, é a indústria. Primeiro, na tua matriz de sumo-produto, evidentemente, você vai ter lá uma dependência enorme dos energéticos, né? Mas o fato é o seguinte, o que a gente está discutindo, acho que faltou falar aqui para o pessoal, é a questão da eficiência numa das parcelas de energia elétrica, que é o que a gente chama parcela da energia. Aí tem depois o fio, você já trabalhou numa uma empresa de fio, e depois tem os malditos encargos e tributos, tá? Que esses só crescem, cara. Então, basicamente, a gente tem para solucionar o custo da energia como um todo, né? Não adianta a gente só baixa de uma parcela, faz eficiência, somos eficientes, caiu 15% o preço, pô, quando a outra parcela aumenta, né? Sem nenhum controle. Então, essa é o principal desafio para a gente, é tentar ver o todo, tá? Esse é um ponto, então, incluindo aí tributos, encargos sociais e tal, que é parte do governo fazendo, vamos dizer, política social como consumidor de energia elétrica. Aí tem um debate se é no consumidor, se deve ser no Tesouro, essas coisas todas que a gente já colocou aqui. No nosso esse trabalho que a gente fez, esse benchmark internacional, a gente pegou, o mercado é competitivo, trouxe benefício para todo mundo, aí fomos ver, a Alemanha é um mercado hiper competitivo, hiper. A gente viu lá, um dos que caiu, mas não caiu tanto como os outros mercados. Falei, caramba, o que houve? O que aconteceu? O custo final aumentou, aquela parcela que você reduziu na energia competitiva aumentou em uma porção de encargo setorial, enfim, coisas deles lá, tá? Cada um tem sua política pública. Então, temos que tomar cuidado disso. Vamos ser eficientes numa parcela e depois deixa a federação tomar conta do resto, que aí pode ser que complique. Então, a gente tem que ter uma visão de poder público como um todo, cara. Isso pois é importante para você. Tá? Então, aquilo que a gente falou na última live nossa é que talvez vai chegar um momento que o cara falar, tá bom, então tudo bem, eu vou fazer minha solar aqui no meu quintal e tchau, benção. Aí para vocês, tá, cara? Comprar minha bateriazinha e vou ficar, eu não quero saber de aumento. Então, tem um desafio aí, desafiando essa lógica de só aumentar, que é isso que você falou, e para o bem do Brasil crescer também, né? Pois é. Isso é algo super relevante que você colocou, né? Parte da nossa estrutura tributária está sobre algumas questões que a gente chama de inelástica, né? Que são produtos de difícil substituição. Então, a estrutura de energia é uma estrutura que alimenta fortemente a parte tributária, principalmente do governo federal, também de governos estaduais, né? Então, tanto de gasolina e produtos derivados de petróleo quanto a parte de energia, é um dos, talvez, sei lá, represente, eu estou chutando aqui, mais de 30% a 40% de todo o encargo tributário que alimenta esses entes federativos. E a gente está no meio de uma zona fiscal em que o déficit público explodiu, então pode ser que grande parte desse esforço, como você bem colocou, vá por água abaixo, porque o diabo mora nos detalhes, né? Se não se amarrar muito bem essa questão tributária, é possível que o custo aumente e que, no final das contas, a gente vá para um cenário que não seja tão bom. Não sei se vocês colocaram isso no trabalho de vocês, mas, infelizmente, tem essa possibilidade, sim. Tem lá. A preocupação é do todo. Não adianta eu fazer uma força para limpar aquele quartinho lá, que o resto da casa está todo sujo. Eu limpei o quarto, eu cumprindo as ordens do meu pai, né? Limpa o quarto aí, eu olho para casa, a casa está toda suja. Pois é. João, quero agradecer, então, sua participação mais uma vez, cara, foi muito boa a conversa, agradecer, então, Alexandre. Passa o último recado aí para quem quer conhecer um pouco mais do trabalho da Timos, ler os trabalhos, contactar vocês. A gente tem aí uma ruma de estudantes aí que, de repente, quer também entrar nesse mercado, pessoas que querem novas oportunidades, então, fica aí a palavra final contigo, Joãozão. Esse mercado de energia elétrica é muito desafiador pela complexidade que ele tem, complexidade no sentido mais amplo, que é muitos atributos, muitas especialidades, mas isso não é problema, né, cara? Eu não domino tudo, nem todo mundo, mas enfim. Então, cada vez mais a gente precisa de mais especialistas em diversas áreas, tá? Outro dia a gente contratou uma pessoa fixa,
para fazer design de slide, tá? Só um exemplo tolo, tá, para vocês, mas é que assim, quando alguém pensaria fazer isso há 10 anos atrás? Tem a ideia de passar a imagem, eu preciso vender uma imagem, então nada melhor do que um profissional que saiba fazer isso, tá? Então, tem toda uma conotação da formação dos times, agora está muito plural. Então, para vocês que estão começando a vida estudantil e estão pensando em tudo, sejam bastante amplos no seu pensamento, de forma a buscar a racionalidade, que é isso que a gente precisa. Não adianta a gente fazer contas irracionais e achar que todo mundo vai pagar. Não é. O mundo é cada vez mais competitivo e plural. Então, sejam felizes, estudem, e também, outra coisa, não adianta ficar só achando que vai jogar hoje e ganhar na loteria amanhã. O estudo tem um processo contínuo de aprendizado e especialização e formação, tá, gente? Obrigado, Pedro. Estamos aí à disposição, nós atimos, tá? Fica à vontade, cara. Obrigado, João. Mais uma vez, agradecer a presença, a parceria. Quem quiser entrar em contato, então, vou deixar aí o site da Timos aí no chat. E é isso. Obrigado a todos. Valeu, João. Um grande abraço e até a próxima. E se tiver alguma ideia, pode contactar aí que a gente abre para uma próxima live. Sempre tem. Sem ideia, sempre tem. Fechado. Um abraço a todos aí. Eu vou encerrando aqui a transmissão. Encerrando a transmissão. Encerrando aqui a transmissão aqui também. Fui. João, obrigado aí pela presença, cara. Mais uma vez aí, uma força enorme. E é isso, meu caro. Qualquer coisa.